Última aula da nossa revisão de prova, aprendendo a resolver os testes de indução magnética, campo magnético, força e tudo mais. Vamos fazer agora os testes, tem alguns testes. E a ideia básica é, para teste, eu não preciso ter aquele protocolo de dados, fórmula, resolução, mas é isso que vai fazer eu ir bem nas questões. Mas fica à vontade para cada um. Use mais a lógica, busque saber primeiro qual é a pergunta dele, responda para você para depois você ver o teste. É assim que a gente faz. Então, bora lá para começar os testes. A gente se vê no final. Então, primeiro aqui, dois fios condutores retos, muito compridos e paralelos, muito próximos entre si, percorridos por correntes elétricas de 2 amperes e 6 amperes. Então, vamos aqui às nossas marcações aqui, ó. 2 amperes, 6 amperes aqui está marcado. Ele fala a razão entre os módulos das forças magnéticas. Bom, pessoal, aqui a sacada é o seguinte: a força magnética que um fio faz no outro sempre é a mesma, porque constitui o paração-reação. Se constitui o paração-reação, se as forças são iguais, a relação vai dar 1. Acabou. Já chega aqui, ó. Pum. Outra coisa que você podia perceber também é que se as correntes estão nos sentidos contrários, elas são de repulsão, mesmo sentido de atração. Então, basicamente é isso. Repara como quanto mais você faz exercício, mais rápido você resolve. Outra aqui, dá uma olhada. As duas estão no mesmo sentido, não estão? Se está no mesmo sentido, vai rolar a atração. Nem sei o que tá perguntando. Já dá uma olhada aqui, que eu vou olhar aqui as alternativas. Onde tiver escrito atração, tá aqui, ó. Mesmo sentido atração. Então não vai ser a B, nem vai ser a A, nem nada. Mas ó, pode ser a C, pode ser a E. Agora falta a pergunta aqui. Qual o módulo e o sentido do campo magnético no ponto P? Então a gente vai fazer pela regra da mão direita. Vocês agora vão ver eu fazendo só as resoluções, tá? Pelo fio 1, regra da mão direita, vamos lá. Devido ao fio 1, o campo 1 está entrando no ponto B. Então aqui, ó, B1. E devido ao fio 2, o campo do 2 está saindo. Então, como eles estão em sentidos contrários, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar ver qual dos dois é maior, porque eles vai ser subtraído, tá? Então, vamos lá. Cálculo do B1. Então, para um fio como é que é, μ0i sobre 2πr. Então, o μ0, 4π vezes 10 a menos 7. O valor do I1 que ele me deu está aqui no texto. Vamos pegar aqui no texto. 3 amperes e o I2, 6. Então, é μ0, 3 sobre 2π. Quem que é o R? 20 centímetros é o total, ele está na metade. Então, o R vale 10 centímetros. Fazendo as contas, vai ficar 10 vezes 10 a menos 2, que é igual a 10 a menos 1 metro. Então, 2π, 10 a menos 1. Cancela 4π com 2π, vai dar 2. 2 vezes 3, 6. 10 a menos 7 com 10 a menos 1. 10 a menos 6 Tesla. Agora eu vou calcular o campo 2. Campo 2 ficou μ0i sobre 2π R2. Então, o μ0, 4π vezes 10 a menos 7. O i vai valer 6 sobre 2π vezes a mesma coisa, 10 a menos 1. 4π com 2π vai dar 2. 2 vezes 6 vai dar 12. 12, 10 a menos 7 com 10 a menos 1, 10 a menos 6 Tesla. Agora, eu sei que estão em sentidos contrários. Como estão em sentidos contrários, o campo resultante vai ser um menos o outro. Quem? O maior menos o menor. Então, ficou B2 menos B1. B2 menos B1 ficou 12, 10 a menos 6. Menos 6 vezes 10 a menos 6. O BR ficou igual a 6 vezes 10 a menos 6 Tesla, e é de atração. Então, alternativa E. Tá? Próxima. Aqui, ele vai pedir para a gente saber qual que é o sentido que está rodando a corrente induzida no anel. Então, lembrando, primeira figurinha, está vindo sul, eu não quero que venha sul, eu gero um polo sul. O polo sul, como é que está a linha de campo do polo sul? O campo induzido do sul entra no sul, né? Sai do norte, entra no sul. Então, aqui é o campo induzido. Se está entrando, lembra, eu quero que entre no horário. Então, ó, o I está aqui, horário.
Agora eu estou indo embora do sul, eu vou gerar um campo para atrair. O que eu vou gerar para atrair? Eu vou gerar o polo norte. E o polo norte, obviamente, tem um campo diferente do polo sul, tá saindo e eu quero sair antes do horário, né? Então, ó, antes do horário. E o segundo, tá aqui o polo sul e a espira e o ímã estão se aproximando. Só estão se aproximando mais rápido, vai ser a mesma coisa que o primeiro, tá? Então tá se aproximando que o primeiro. A corrente vai ser maior, só isso. Então vai estar no horário. A resposta que eu vou olhar agora é com base no que eu acabei de fazer. Vou lá para as alternativas e vou buscar horário, anti-horário e horário. Então aqui já não vai ser, ó, horário não tem anti-horário. Tchau. Horário não é, horário anti-horário. Até aqui os dois podem ser. E o último tem que ser horário. Então já bate a alternativa E. Esse tipo de resolução é para como que você faz questão teste. Você primeiro resolve, depois você já vai e vai batendo. Deu tempo de sobra. Combinado? Próxima. Próxima questão, eu tenho aqui uma variação do fluxo do campo magnético. Ele quer um gráfico sobre força eletromotriz. Então, antes de eu olhar o gráfico, eu vou pensar no gráfico que vai ser. Então, a força eletromotriz induzida sobre o intervalo de tempo. Quais são os tempos que aparecem? T1 e T2. Então, põe aqui, ó, T1 e aqui T2. O que aconteceu aqui de 0 a T1? Aumentou o fluxo. Então, o E, ele vai ser o quê? Ele vai ser o contrário. Se o fluxo aumentou, o E vai ter valor negativo. Então, vai ser menos E. Então, ele fica negativo, né? Ele importa a variação. E depois, daqui diminuiu, ele vai ter um valor positivo. Então, daqui para cá, tem um valor positivo. Então, o gráfico que vai mostrar esse negativo e depois positivo é qual? A alternativa D. Próximo. No desenho das linhas de indução do campo magnético, a gente tem tal coisa. Então, já de cara, olha a Despira 1, não está no sentido horário? Se está no sentido horário, você pode usar a regra da mão direita ou você pode usar a sua lógica. Eu quero entrar no horário, então o B vai estar aqui e eu quero sair antes do horário. Pronto. Se está entrando, que polo que é esse? Seria polo sul. Se está saindo, polo norte. Agora a gente vai ver o que ele está pedindo. Ele fala assim, ó, por analogia com os ímãs. Então, Parará, ele quer saber as letras A, B, C. Então, a espira 1 gera um campo. O campo está entrando ou está saindo? O campo está entrando. Então, pode ser a A, pode ser a C. Está entrando e aí a gente vê um polo sul. Olha, você está dizendo que é polo norte. Acabou, já é a alternativa A. Próxima. A próxima questão, ele quer saber se os fios estão se atraindo ou se estão se repelindo. Olha só. Na figura abaixo tem 3 cabos, para exemplo de cabo, e ele fala sobre a força que um fio exerce no outro. Mesma coisa, vamos ver se é atração ou repulsão. Aqui, mesmo sentido, atração. Sentidos contrários, repulsão. Mesmo sentido, atração. Então vai ter que ser o A e o C atraem e o B repele. Tem alguma alternativa disso? O A e o B se atraem? Não. O A e o C se atraem e o B se repele. A alternativa B de bola. Última questão, será que é a última questão? Não, não é. Mais uma questão que a gente tem aqui, em que você tem um campo magnético e você tem a bateria. Olha isso aqui, a bateria, esse lado é o positivo. Como é o positivo, a corrente faz isso, ó. Se a corrente está fazendo isso e vindo para cá, o que vai acontecer? Então, ó, a corrente está aqui, o campo está entrando pela regra da mão esquerda, a gente vai ter uma força magnética nesse fio, FBI. Então, a força magnética vai empurrar esse trem. Você concorda que ele vai empurrar esse trem para cima? Então, antes eu tinha 5 newtons puxando para baixo. Quando alguém vai e empurra para cima, essa força que puxa para baixo, essa força de tração, vai diminuir. Então, a pergunta é só essa. A gente sabe que vai diminuir. Ele quer saber o seguinte. A leitura vai ser maior que 5, menor que 5, igual a 5 ou 0? Vai ser menor, porque vai diminuir essa tração. Alternativa B. Próxima. Lei de Faraday está ensinando sobre fluxo do campo magnético, certo? Então, você já sabe aquele texto. Ele precisa acender a lâmpada. Para acender a lâmpada, precisa gerar corrente. Então, eu preciso aproximar e afastar esse ímã. Então, para que o operador tenha sucesso em quê? Em ligar a lâmpada? Pergunta, tem que manter o ímã fixo? Não. Tem que manter o ímã em repouso? Não. Tem que manter o ímã em movimento? Sim. Sempre apontando para o centro da bobina, produzindo um fluxo variável. Acabou, já matou ela aqui, ó. Cadê o... Pronto, apontando para o centro, mantendo o fluxo variável.
e acabou. Os testes são esses. Então o que a gente fez? A gente fez tudo para você. 11 da manhã, tô trabalhando desde ontem, espero que eu tenha te ajudado bastante para ir bem nessa prova aí. E um abraço. Até mais, gente!